A paz do Senhor Jesus, vamos para mais uma palavra e hoje eu quero continuar falando sobre a nossa zona de conforto. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo que nós começamos a falar sobre esse tema, aqui embaixo na descrição tem o link para que você possa ir lá e assistir a outra live dessa palavra. E depois volta aqui e continua assistindo. Tá bom? E hoje nós vamos continuar falando então sobre essa zona de conforto. Eu quero reler lá em Eclesiastes capítulo 11 no versículo 4. Quem observa o vento não planta, e quem olha para as nuvens não colhem. E qual fase, você conseguiu identificar qual fase você está? Qual fase da sua vida você conseguiu identificar as mudanças que você tem buscado e que ainda não se concretizaram? Você conseguiu identificar essa necessidade de sair dessa zona de conforto? A zona de conforto é um lugar confortável, mas não há crescimento. Nós estamos o quê? Estagnados, paralisados. E essa palavra aqui nos fala sobre isso. Quem só fica muito observando, analisando, não planta. Eu preciso projetar, programar, eu preciso observar para aprender? Sim, há tempo para todas as coisas. Mas se eu só ficar observando, eu nunca vou plantar. Se eu só ficar olhando para o tempo, não vai ter colheita, porque eu não plantei. E existem dois extremos nas nossas vidas que nós muitas vezes precisamos identificar se nós não estamos em um deles. Porque se há extremo, então não há equilíbrio e não haverá mudança e não haverá colheita. Nós sempre queremos resultados, não é assim? Sempre oramos, buscamos respostas, queremos resultados, mas nós precisamos nos lembrar que nós precisamos ser a mudança que nós queremos. Exatamente. Muitas vezes nós esperamos sempre no outro, que o outro faça, que o outro mude. E eu quero te dizer que na maioria das vezes essa mudança só vai acontecer se você mudar. É difícil, mas o que eu quero? Eu quero continuar recebendo, colhendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados, ou eu quero mudança, eu quero resultados diferentes? Preciso identificar. E a primeira parte desse extremo, de um lado está a oração. Nossa, mas como que a oração pode ser um extremo? Quando eu só permaneço orando. Exatamente. Até mesmo a palavra oração, ela me fala de orar e agir. Não é somente orar, orar, orar. A oração, ela me conecta a Deus, ela me fortalece, ela tem tantos resultados e ela sim precisa ser constante. Nós lemos em tantas passagens, ore sem cessar. Mas se eu só fico orando e não faço nada, há um problema. E talvez você esteja assim. E quantas pessoas se escondem por trás dessa religiosidade, justificando, através de um versículo ou outro isolado, fora do contexto, para justificar essa falta de ação, esse só orar. Eu quero ler aqui em Êxodo capítulo 14, no versículo 15. Deixa eu abrir aqui. Êxodo capítulo 14, no versículo 15, nos diz assim: O Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Mande o povo de Israel marchar.
Exatamente. Há tempo de orar e tempo de marchar. A oração me preparará para esse caminho. Em Jeremias capítulo 29, no versículo 12, Jeremias 29, 12 nos diz assim: naqueles dias vocês clamarão a mim, e eu ouvirei. Responderei às suas orações. Vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. A oração produz resultados? Sim, sempre. Não existe mudança na nossa vida, não existe resposta sem oração. A oração, ela me conecta com Deus. A oração é uma arma valiosa que Deus nos deixou. Todo aquele que pede, recebe. Há resposta sempre quando eu oro. Há resposta. Talvez não da forma e no momento que eu deseje. Mas um dos pontos principais que eu preciso para sair dessa zona de conforto e ter um resultado é a oração. Ore sem cessar. Ore em todo tempo. Fale com Deus, exponha. Não somente com oração, mas com clamor, com súplica. Ore. Mas não se esconda atrás da oração para que você não haja, para que você não tome atitude. Talvez você esteja orando há tanto tempo, ou até anos, e até chorando e falando: Deus, por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não me responde? Mas há a nossa parte e há a parte de Deus. E aquilo que é a minha parte, aquilo que cabe a mim, Deus não fará. E de repente eu estou orando sobre algo que é a minha parte. Eu preciso fazer aquilo que eu preciso e deixar aquilo que não é a minha parte com Deus. De nada adianta eu ficar orando sobre algumas coisas que se referem à ação. Deus me deu um trabalho e eu continuo aqui sentada. Não vai acontecer. Agora, se eu começo a procurar e vou orando: Deus, me abençoa, abre uma porta, é aqui, Senhor. Abra a porta certa, e eu começo a bater. E eu começo a bater. E eu começo a bater, eu estou casando a oração com a ação. E vai produzir fruto, e vai produzir resultado. Lembra? Volta lá em Êxodo. O que Deus disse para Moisés? Êxodo 14, 15. Por que você está clamando a mim? Deus havia libertado aquele povo do Egito. E eles caminharam e chegaram de frente ao mar e se desesperaram. Eles já vinham orando há muitos e muitos anos pela libertação deles, pela transformação daquela situação. Quantos anos você está orando por uma situação? A oração, ela é o primeiro passo, mas ela não é o único passo para a resposta. Ela é sempre o primeiro passo. E ali diante daquele mar, o que eles foram fazer? Orar. Deus, está aqui o mar. E agora? E o que Deus falou para ele? Por que você está orando, Moisés? Não é hora de orar mais, o momento de orar passou. Agora o momento é de quê? É de agir. E essa ação, quando ela se torna um ponto principal, ela se torna um extremo. Oração e ação, quando casadas, quando há um equilíbrio, produz resultado. Mas quando isoladas,
elas se tornam extremos. E aquele povo começou a orar diante de um momento de ação. E qual é o extremo da ação? Onde eu acredito que eu tenho que fazer tudo, que eu não preciso de Deus, que eu não preciso das pessoas. E aí muitas vezes as pessoas pegam esse versículo isolado e falam: não, você não deve confiar nas pessoas. Maldito o homem que confia no homem e faz da força do seu braço o seu sustento, a sua resposta. O que esse versículo está nos dizendo? Não é só a sua força. É quando eu confio que eu vou fazer tudo, eu vou levantar. O esforço, a ação é necessária, é valioso. Sim, com certeza. Mas não é somente por mim, não é somente pelo meu esforço. E aí quando eu faço isso, eu caio em um outro extremo, que eu não vou conseguir sair dessa zona de conforto, que eu não vou conseguir respostas, mudanças que eu tanto desejo, que eu tanto busco. E ali naquele dado momento era a hora, eles já tinham orado, estavam orando, a oração estava ali já produzindo resultados que exigiam o quê? Ação. Eu preciso orar. Essa oração constante, firme e constante, ela vai gerar um fruto, uma porta que se chama ação. E quando essa porta se abre, eu preciso agir. E ali aquele povo estava diante daquela situação e começaram a orar. Talvez você esteja assim diante do mar e falando: Deus, abre esse mar, porque eu preciso passar. E a resposta de Deus para nós é: por que você está orando? Por que você está orando agora? Não é hora de orar, você já orou. Agora é o momento da ação. Põe o pé. Saia do lugar, saia da zona de conforto. O primeiro processo para sair dessa zona de conforto é colocar o nosso pé e começar a caminhar. O primeiro processo é a oração. Eu preciso orar, eu preciso buscar. E o segundo passo desse processo é colocar o pé, é começar a caminhar. Esse é o resultado dessa oração. Em qual extremo você está? Só orando sem agir? Ou só agindo sem orar? Os dois extremos não produzem resultados desejados. A oração vai produzir resultado? Sim. Mas o resultado que ela vai produzir requer uma ação. A ação vai produzir resultado? Sim. Mas o resultado da ação, se não tiver amparado pela oração, eu não vou chegar onde eu quero. Consegue entender? E é aqui, onde as duas se encontram, é que eu tenho o resultado para sair dessa zona de conforto e ter a mudança, a resposta que eu tanto anseio e que Deus quer para a minha vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus quer sim que você cresça, que você seja abençoado. Deus te chamou para ser bênção. Deus te chamou para ser sal e luz dessa terra. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus não tem só para uns e não para outros. Deus tem para todos, mas nem todos querem. Nem todos querem sair da zona de conforto. Nem todos querem orar, nem todos querem agir. Alguns pararam aí no processo, alguns ainda estão ali no ninho ainda, tentando
procurar ali, juntar alguns gravetos para se refazer aquele ninho, tentando arrumar ali algum conforto, está bem desconfortável. Ah, mas sair daqui é pior. Sair daqui eu não conheço, eu não sei como vai ser. Então o que eu preciso? Orar. E aí outros param nesse processo e ora, e ora, e ora, e ora, e ora. O milagre só é produzido pela ação. Depois que eu orei, eu preciso agir. Levanta, toma o teu leito e anda. E se ele só ficasse lá sentado orando? Oh Deus, eu creio que o Senhor vai me levantar daqui, Senhor. Não, levanta, levanta. E se Moisés só ficasse ali orando diante do mar? Oh Senhor, abre esse mar. Não, Moisés, marcha. Entende? Depois que eu já orei, eu preciso agir. Precisa encontrar a oração com a ação para que você saia da zona de conforto, para que as bênçãos te alcancem, para que você passe para outra fase da sua vida e continue caminhando e rompendo e crescendo. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para você. Então pare e olhe. Identifique cada situação. Sair da zona de conforto. Mudança requer uma atitude minha. Um querer meu. Esse abrir a porta sou eu. Mudança requer sair da zona de conforto. Requer enxergar, requer oração. Requer oração. Eu preciso estar conectada com Deus, eu preciso estar fortalecida para conseguir caminhar, para conseguir passar para essa nova etapa da minha vida, para conseguir receber essas bênçãos, para entrar nessa terra prometida. Eu preciso estar fortalecida, estar conectada com Deus. Mas só isso não vai me fazer entrar na terra prometida. Eu preciso agir. Ponha o pé. Saia da zona de conforto. Deseje, se projete, se organize. Ore. E ponha o pé, que Deus continuará te guiando e abrindo esse mar para que você possa passar e chegar do outro lado na terra prometida. Que essa palavra alcance a sua vida e possa produzir frutos, muitos frutos, para que você seja alimentado e saciado e para que você possa alimentar outras pessoas. E lembre-se, um fruto sempre tem o quê? Sementes. Então esse ciclo não vai parar. A semente eu preciso plantar e essa semente vai germinar e produzir e reproduzir. E dessa produção haverá o quê? Frutos. Para mim, para me alimentar e para alimentar outras pessoas. Olhe para você. Identifique qual situação você está, qual estágio. E pegue cada uma dessas ferramentas e coloque em prática. Deus tem bênçãos para você. Deus tem bênçãos. Não fique só projetando. Há momento de projetar, sim, mas há momento de executar. Não fique só observando, desejando. Ore e haja. Saia da zona de conforto e cresça. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus tem isso para a sua vida. Vamos orar? Deus santo e maravilhoso, graças nós te damos por essa palavra. Deus, essa semente está sendo semeada no coração de cada um. Que cada terreno seja fértil para receber essa semente e produzir a 100 por 1.
Que essa palavra seja flecha que acerta o alvo. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, que o Senhor alcance cada uma dessas pessoas. E que essa semente possa germinar, brotar, crescer, florescer e frutificar. Sim, meu Deus. Desperta as nossas vidas para que nós possamos sair da zona de conforto. Desperta as nossas vidas, sim, para buscar, para orar sem cessar. Mas desperta também as nossas vidas para agir. O Senhor tem o melhor dessa terra. O Senhor tem o melhor para as nossas vidas. E é sim, para todo aquele que crê, que quer e que está disposto. No nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Se você não é inscrito no canal da nossa igreja, se inscreva, clique aí no sininho, deixe abaixo aí o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam ser também abençoadas e alcançadas. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe.